Vamos falar sobre mercado, sobre ingressos para o amistoso da semana que vem, com transmissão com imagens aqui na Samuca TV. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro seguindo na preparação, a intertemporada. No outro sábado tem amistoso, hein? Duelo contra o Defensor do Uruguai. Aliás, no Central da Toca tem lá todos os detalhes que começou a venda de ingressos. Tem o preço ali com promoção para sócio torcedor e tem uma novidade também da empresa que promove o jogo, a Joga Brasil, com ingressos de uma outra ação promocional. Então a turma pode acessar o perfil Joga Brasil no Instagram ou o site jogabrasil2026.com.br para ter lá todos os detalhes da venda de ingressos. Bora lá no Mineirão, Cruzeiro que vai ter aí a estreia do Gabriel Rojas e uma amostra do time do técnico Arthur Jorge depois de 2 semanas de treino. Essa agora é a primeira semana, um ritmo muito forte. Tem a outra semana e aí o amistoso com o Defensor do Uruguai. Depois mais uma semana e aí o amistoso diante da equipe do Grêmio, dia 12, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Enquanto isso, a diretoria trabalhando nos bastidores para acertar algumas questões importantes. Ainda não foi enviada a segunda proposta para Gabriel Peck, mas é o nome aí que o Cruzeiro realmente trabalha para reforçar o ataque. Fica a expectativa sobre buscar também um volante no mercado. É uma posição carente no elenco. Ainda não temos uma movimentação concreta ou não sabemos sobre essa movimentação concreta, mas a informação é que o Cruzeiro não vai parar em Gabriel Rojas e nem pode também. Então, o pessoal vem trabalhando aí, tentando buscar essas opções para o técnico Arthur Jorge. Há uma expectativa de que, se chegar uma proposta na casa dos 10 milhões de dólares ao Los Angeles Galaxy, uma manutenção ali de um percentual, ou até uma questão de buscar um valor a mais em bônus, a negociação tem chance de acontecer. O PEC quer muito voltar ao futebol brasileiro, o clube dos Estados Unidos já sabe, mas aí também não vai liberar o atleta de qualquer jeito. Seguimos acompanhando essa história, assim como seguimos acompanhando sobre Lautaro Dias. Ontem a gente falou, até uma conversa que tive com o Lucas Mussetti, que é setorista do Santos. O Cuca não vai se opor a uma saída do Lautaro Dias. É desejo do Lautaro jogar no Racing, é desejo do Cruzeiro que ele deixe o Santos e vá para a Argentina. Então as partes estão conversando, a chance é real da negociação ser concretizada. Vamos ver só detalhes desta história, o que o Cruzeiro vem tentando conseguir, se uma compensação no futuro do valor que ainda tem que pagar pelo Gabriel Rojas, possibilidade de incluir o Sousa, isso aí, pela pedida do clube argentino na casa de 10 milhões de dólares, é praticamente inviável. Então vamos acompanhar também o desfecho desta história. E uma negociação que está muito próxima de ser oficializada é do Kaique. O jogador já passou pelos exames médicos, tudo certo na Itália. Agora é só a questão do anúncio por parte dos clubes. O Kaique assinando um contrato de 1 ano pelo empréstimo, aquele empréstimo com obrigação de compra, uma obrigação de compra muito simples que vai acontecer. E aí depois já entra em vigor um outro contrato em definitivo de 4 temporadas, 5 anos o contrato total para o Kaique, no como questão aí de dias para ele ser anunciado oficialmente aquela operação aí de 14 milhões de euros no total por 80% dos direitos econômicos do Cruzeiro. Kaique negociou dele a parte, Cruzeiro tem a mais-valia de 10% numa próxima venda do atleta. A questão de ninguém no Brasil está contratando. Por que a gente tem que contratar? Como diria minha mãe, você não é todo mundo, né? Mas enfim, a gente tem até aí um material que foi feito pela Tainara lá na Central da Toca,
com o levantamento aí, a movimentação dos times de Série A no mercado da bola. O Cruzeiro tá ficando para trás, gente? Ou assim, nós que estamos ansiosos demais mesmo e temos que ter um pouquinho mais de parcimônia? Dentro dos objetivos que o Cruzeiro estipulou para a temporada, fica a impressão de que tá ficando para trás. Flamengo e Palmeiras, convenhamos, eles não precisam se movimentar tanto no mercado. É claro que vão ser movimentos mais comedidos, tanto em termos de saídas como de chegadas. E o Cruzeiro quer se colocar nesse posto, porque o que foi falado lá no dia 6 de janeiro pelo Bruno Spindel é que o Cruzeiro queria entrar no ano para conquistar títulos. Esse é o objetivo do Cruzeiro. E aí, tirando Palmeiras e Flamengo, não sei se tem mais clubes. Claro que tem, mas é um ou outro almejando, de fato, conquista de título. Dá para se falar do Fluminense, que no ano passado quase chegou a uma final de Copa do Brasil, assim como o Cruzeiro, né? E se movimentou até recentemente com o Thiago Silva chegando. Tem outros clubes que podem estar olhando para uma Copa Sul-Americana com uma grande oportunidade que o Cruzeiro não está. O Cruzeiro ainda bem está na Libertadores, está no mata-mata. Uma competição que exige muito mais. Então, é um Cruzeiro que, dentro da sua realidade, dentro do que foi proposto pelo próprio clube e colocado para o torcedor, e eu torço muito que o que foi colocado para o torcedor não seja da boca para fora, não tenha sido simplesmente para agradar a torcida, fica sim, pelo menos para mim, a sensação de que o Cruzeiro tá ficando para trás. Tá faltando movimento ou movimentos para que o Cruzeiro de fato tenha um elenco confiável para disputar os títulos na sequência da temporada, olhando para as Copas, né? Porque no Brasileirão, infelizmente, não dá pra gente pensar em primeira colocação, não. Eu também, assim, olhando pro que o Cruzeiro quer, ou que o Cruzeiro colocou como objetivo no começo do ano, e aí foi algo mais do que uma vez falado por torcedores, imprensa, ao longo dessa primeira parte, né? E o Caramo já até lembrou disso aqui durante a semana. A gente trata essa primeira parte do Cruzeiro, principalmente desde a chegada do Arthur Jorge, quase como um milagre, né? O que ele fez, colocar o Cruzeiro vivo nas duas Copas, colocar o Cruzeiro mais tranquilo no Campeonato Brasileiro do que quando ele chegou ao time. Então, pensando nisso, o Cruzeiro não pode ficar, sabe, subindo ali no telhado e olhando o lado do adversário. O Cruzeiro tem que pensar nele. E dentro do Cruzeiro existem algumas lacunas que precisam de ser resolvidas, ou então o Cruzeiro precisa de procurar o seu torcedor de alguma forma e realinhar as expectativas do torcedor. Falar que o que foi colocado como objetivo lá no começo do ano já não é mais. E aí por isso o Cruzeiro não se movimenta tanto dentro do mercado. Agora, se os objetivos seguem os mesmos, aí o Cruzeiro precisa sim se movimentar. Caio citou muito bem, né? Flamengo e Palmeiras já têm suas bases estruturadas, ainda assim o Palmeiras fez questão de, por exemplo, acertar com o Alexander Barbosa, né? Ali já antes ainda da parada da Copa. Acho que o Flamengo em algum momento vai se movimentar em meio à janela, seja ali para algum jogador de composição ou até mesmo alguém que possa chegar e agregar a titularidade no time do Leonardo Jardim. Outras equipes também já se movimentaram, né? O Fluminense tem o próprio Thiago Silva que está aí na capa da matéria, já tinha um acerto com o Hulk, né? Que saiu do Atlético Mineiro, foi para o Fluminense. Então o Cruzeiro tem sim que olhar para o mercado. E mesmo se os adversários não se movimentassem, ainda assim o Cruzeiro precisaria de se movimentar. É isso, meus amigos. Então, é uma situação, estou até vendo aqui em detalhes, assim, praticamente ninguém contratou, né? Você tem o Bahia aí que pagou 9 milhões de euros no Alejo Vélez, que era do Tottenham, que estava emprestado no Rosário, mas é uma contratação que estava acertada desde janeiro, inclusive, né? A gente tem o Fluminense aí, como sempre, apostando em jovens, né? Hulk e Thiago Silva, sempre garotos da faixa dos 40 anos aí. E assim, realmente o mercado ele não se abriu ainda, mas acho que tudo tem a ver com aquilo que nós esperamos do Cruzeiro. A nossa expectativa é ter um Cruzeiro muito mais forte na próxima etapa de temporada. E Flamengo e Palmeiras, se a gente quer estar nesse lugar, né, competir com esses caras, a gente tem que remar mais, porque eles estão nessa questão de fortalecer elenco, de trazer jogadores e tudo mais há 10 anos. O Cruzeiro começou a ter um processo de fortalecimento de um elenco de nível de Série A em 2024, a hora que o Pedrinho compra, porque até então era uma situação muito
sobrevivência. Cruzeiro Total. no modo sobrevivência. Inclusive, para quem não tá sabendo, falando em sobrevivência, o ex-atacante do Cruzeiro, Márcio Nobre, venceu o reality show The Survivor, Turquia, que é uma espécie de No Limite. É mesmo? Sim, tem matéria na Central da Toca, inclusive. Olha Grande informação aleatória que eu vi ontem e precisava passar pra frente aí. Então, Márcio Nobre tava parecendo um náufrago, assim, ó, barbudão e tal, com o troféu lá. Ganhou, filho. Passou 5 meses. E Será lá. que tinha um Wilson por lá? Se for do Náutico, né? Iria nesse tipo de reality, caramba? Nem a pau. Eu não duraria uma semana, filho. Também não. Eu sou Sou fraco. desses, não. Não tenho resistência, não, gente. Caio Jorge volta a ser alvo do Benfica, que pretende fazer oferta milionária ao Cruzeiro. Clube português aguarda a venda de alguns jogadores para fazer oferta à Raposa após a Copa do Mundo. Segundo o jornal português A Bola, o clube acompanha o desempenho do jogador do Cruzeiro, mas uma eventual negociação depende da saída de um centroavante do atual elenco. De acordo com o portal RTI Sport, o principal candidato a deixar o Benfica é o grego Vangelis Pavlidis, que desperta interesse de clubes da Inglaterra, Itália e Turquia. O Flamengo também monitora o atacante.